Vamos lá, gente. No quesito a questão de interpretação bíblica, nós precisamos ter em mente algumas questões acerca de como interpretar as Escrituras. Tem uma frase, eu gosto muito de trabalhar ela, eu gosto muito de pensar, de se refletir acerca dela. E você que está assistindo agora, você que vai assistir depois, grave isso, né? Grave isso, anote isso. Anote isso, hashtag anote isso, anote isso. Não se acostume, nunca se acostume com o sagrado. Eu gosto muito de refletir sobre isso. Nunca se acostume com o sagrado. Ofni e Finéias, os dois sacerdotes, filhos de Eli, morreram porque se acostumaram com o sagrado. Não se acostume. Não se acostume. O cristão, ele tem sempre que estar buscando, né? Ele sempre tem que estar se renovando. Ele sempre tem que estar se atualizando. Então, anote isso. Isso tem que ser uma espécie de algo que todos têm que ter isso em mente. Não se acostume com o sagrado. Não se acostume. Sempre busque. Sempre vá buscar mais. Agostinho tinha uma frase que ele dizia que para quem quer fazer teologia, ele precisa primeiro conhecer o Deus da teologia. Conhecer o Deus da teologia. Então, o intuito é esse. É à medida que você se aprofunda no conhecimento das Escrituras, é à medida que você vai conhecendo acerca dos Deus das Escrituras. Tá bom? Vamos lá. A gente vai recapitular algumas coisas na aula de hoje, para a gente fechar essas aulas que nós estamos dando, né? Estamos aí na 10ª aula, então foram 10 aulas que nós se reunimos aqui de forma totalmente online. A partir do dia 1º, né, entramos numa nova fase do Plano São Paulo, e aí nós teremos já a oportunidade de se reunir de forma presencial. Então hoje vai ser a nossa última aula nesse método online que nós estamos assistindo, que você está assistindo, tá bom? Não se preocupe, é num novo horário hoje. Os irmãos que vão estudar teologia e os irmãos que vão poder acompanhar de forma online, tá bom? De forma online, a gente vai continuar. Eu falei isso semana passada, tá bom, gente? A gente vai continuar fazendo as aulas online. Então, de repente, você que já concluiu o curso e quer continuar assistindo, a questão é que vai ser no novo horário, tá bom? A gente vai passar novamente, ou depois aos irmãos, o horário que vai ser as nossas aulas. Então, a partir do dia 1º, a gente vai marcar já a data que a gente vai começar as nossas aulas presenciais. Porém, elas também continuarão online, mas não será às 21h, também não será às 22h, como está sendo hoje, tá? Vai ser um horário um pouco antes, mas vai ser uma benção. Esse daqui, para quem está assistindo, é o material do curso online, do curso presencial, tá bom? Então esse aqui, ó, quem está no Google Meet, quem está no Facebook, quem vai assistir pelo YouTube depois, esse é o material, tá bom? É o material, essa matéria que eu estou aqui, Epístolas Paulinas 2, né? Curso básico à distância. Então esse é o material que a gente vai trabalhar online, tá? Que a gente vai trabalhar presencial e online também. Aos irmãos que já concluíram o curso, tem esse material, vai poder acompanhar a fim de rememorar algumas coisas, mas esse é o material que a gente vai trabalhar. Como que funciona? A gente tem esse material
funciona quase que na didática de escola dominical. Você deve ler esse material, mas o nosso objetivo é passar um conteúdo, ou é passar um conteúdo adicional aos irmãos, tá? Para que os irmãos possam, de uma melhor forma, aproveitar esse material que já é muito bom, tá? Já é muito bom esse material que nós temos do nosso curso básico de teologia, do nosso ETADEMP, né? Do nosso ETADEMP. É um material excelente, é um material de fácil e rápido leitura, e é um material muito bom, com um conteúdo muito excelente. Então a gente vai apenas acrescentar alguma coisa para que os irmãos possam acompanhar. Acerca das nossas aulas e dos nossos estudos, isso mais para frente, o mês que vem a gente vai continuar se reunindo, aí sim, no outro dia da semana, a gente vai ainda pensar se vai ser a quarta, se vai ser a sexta, se vai ser a segunda, não sei. A gente vai se reunir, eu vou sempre estar conversando com vocês lá no grupo, passando alguns estudos, passando alguns segredos do texto, passando alguns devocionais. Nós temos muitos pastores aqui no grupo, muitos líderes, e é importante que você tenha sempre um caderno onde você possa anotar isso, né? A gente, aos obreiros, aos líderes, aos ensinadores, a gente nunca sabe quando vai ter a oportunidade. Costumamos dizer que o obreiro, principalmente o obreiro, ele pode ser pego de surpresa, só que ele nunca pode ser pego despreparado, tá bom? Anote isso. Quem estuda teologia, um crente, um obreiro, ele pode ser pego de surpresa. Talvez você não estivesse esperando uma oportunidade, mas despreparado não. Quem faz, quem estuda, quem busca, ele não pode ser pego despreparado. De surpresa, sim. Tem sim, irmã Jane, tem certificado de conclusão, reconhecido, tudo certinho, é que o meu não está próximo aqui, mas eu vou mostrar, tem certificado, reconhecido, tem todo um processo de entrega do certificado, é algo muito interessante, como se fosse um curso, ou como é um curso totalmente reconhecido, sim, tá bom? Vai ter o certificado, tem provas, tá? É diferente de outras modalidades, mas essa matéria aqui, ela tem prova, tá? E o aluno reprova, isso é um curso, gente, isso é um curso. Então tem prova, né? Aqui é destacado no final, quem está assistindo, ó, essa parte aqui é uma prova, você responde as perguntas e você sendo aprovado, você passa para o próximo módulo, tá? Então é um curso que você vai estar fazendo, então tem que estudar, o material está aqui e o nosso objetivo é assistir os irmãos justamente no acompanhamento desse material. Tá bom? Então, esse é o material, mostrando novamente para quem está chegando agora. A gente vai trabalhar com eles a partir do mês que vem. Como que eu adquiro? Como que eu faço? Isso eu falei semana passada, eu vou repetir novamente hoje. A gente vamos marcar um dia, a partir do dia 1º, tá bom? A partir do dia 1º a gente vai marcar um dia que a gente vai se reunir de forma presencial na igreja e lá a gente vai estar cadastrando os irmãos. Por quê? Porque isso é um processo muito complexo para fazer online, né? Porque a gente precisa pegar dados, a gente precisa ensinar os irmãos, ver qual é a forma que os irmãos vão querer estudar também. Porque você não tem só a modalidade física, você tem também em PDF, né? Você tem todo esse material aqui em PDF. Então, tem pessoas que optam por estudar com o material físico, mas tem pessoas que têm mais facilidade em manusear o smartphone, o tablet ou o notebook e prefere ele em PDF para assistir, para levar e ler a hora que quiser. Tá? Então, é todo um processo que, falando aqui presencialmente, fica complicado. Então, a gente vai marcar um dia, a partir do dia 1º, a gente vai marcar um dia lá na igreja, a gente vai sentar e começar a inserir os irmãos no sistema. E a partir daí, sim, a gente começa com as aulas presenciais, tá bom, gente? Então, é isso aí, tem certificado, tem prova, tá bom? Tem prova, e a gente vai estar lá para poder tirar as dúvidas,
para colocar um material, um conteúdo adicional para vocês, e a partir daí vai ser uma grande bênção. É um curso básico em teologia, mas na verdade ele se torna muito mais do que um curso básico, né? Porque um curso básico, na verdade, é você ler e você mesmo fazer a prova, mas quando você tem compartilhamento de experiência, quando você tem conteúdos adicionais, ele deixa de ser um curso básico, ele já vai para um curso mais avançado e vai ser uma grande bênção. Então eu peço a vocês que vão assistir depois, façam, que vai ser uma bênção. Quem já fez vai ter uma oportunidade ímpar de poder rememorar, de poder trazer à memória novamente aquilo que já aprendeu com um outro tipo de conteúdo, tá bom? Vamos lá resumir o que a gente aprendeu, né? O que a gente aprendeu, eu separei aqui alguns pontos importantes. Eu tinha uma palavra que ela está ardendo no meu coração, devocional, mas eu acho que eu vou fazer lá no Instagram, tá bom? Eu vou deixar um texto lá, eu não vou deixar aqui, eu vou deixar lá no Instagram, é um texto que tem falado comigo, né? E eu quero compartilhar com vocês num outro momento, tá bom? Vamos lá. Qual que é a importância, né? Nós falamos isso, qual que é a importância do estudo teológico, e dentro das várias explicações ou explanações que nós colocamos aos irmãos, estudar teologia, na verdade, é você estar apto, o porquê que você deve estudar teologia. Porque o cristão, eu até citei um texto lá em 1ª Epístola de Pedro, né? Em 1ª Epístola de Pedro, em que o texto bíblico vai dizer que nós temos que estar preparado para responder com mansidão qualquer um, né? Qualquer um que pedir a razão de nossa fé. Então, em forma de resumo, anote isso. Anote isso, eu sei que os irmãos que já têm apostila têm isso, mas você que tem um caderno, né? Que tem um esboçário, é isso que nós chamamos e todos devem ter. Anote isso, por que estudar teologia? E a resposta é com texto bíblico, muito mais do que teoria, a resposta é com texto bíblico, e o texto está em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 3, verso de número 15, versículo de número 15, que nós temos que estar preparado para responder a cada um que nos pedir razão da nossa fé. Então é por isso que você tem que estudar. É por isso que você tem que se aplicar nesse estudo da palavra de Deus, tá bom? Estar preparado para responder qualquer um que pedir a razão da sua fé. Então, essa não tem uma resposta mais prática que eu possa dar do que essa. Claro que você tem outras, só que as outras é para reconhecimento, conhecer com profundidade a palavra de Deus, entender o modo sistemático. A gente aprendemos muito isso, procurei passar muito isso para vocês aqui, o modo sistemático da Bíblia, como que a Bíblia foi escrita, as divisões da Bíblia, as linguagens da Bíblia. Isso daí somente a aula teológica que vai te passar. Entender as raízes históricas do cristianismo, quem foram os pais da igreja, nós passamos isso aqui, acerca dos pais da igreja, qual a importância, quais as linhas de pensamento dos pais, como são diferentes, né? Isso o aluno de teologia ele tem disponível para ele. Mas a mais importante de todas é estar preparado para responder qualquer um que pedir razão da nossa fé. A gente está vivendo dias em que a nossa fé é muito questionada. Então, a aula teológica ela é justamente para isso, é preparar o aluno para essa questão de responder, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria que você rememorasse. Quem está assistindo essa aula pela primeira vez ou não acompanhou as primeiras, então essa é uma dica importante, uma lição importante que nós temos que ter. Vamos aos exemplos práticos, né? Exemplos práticos de como entender a Bíblia, né? De como entender a Bíblia. Tem muita gente que não entende,
porque lê o texto de forma errada, né? Lê a Bíblia de forma errada. Então, saber o que está lendo, saber quando você vai para uma leitura, sabendo o que você está lendo, você já avança muito, você já ganha muito espaço, né? Então, eu preciso saber o que eu estou lendo. Então, o curso teológico, ele é justamente isso, para fazer com que você saiba o que você está lendo. Saiba o que você está lendo. Porque tem coisas na Bíblia que são literais, tem coisas que são figuradas, tem coisas que são simbólicas. Então, eu preciso entender toda essa questão. Eu preciso compreender que o primeiro método que o estudante de teologia, o aluno do curso teológico precisa ter é a oração, né? Por exemplo, não tem mágica, gente. Não tem mágica. A primeira coisa que nós temos que ter é oração. Por quê? Porque a oração, a vida devocional de oração, ela nos aproxima de Deus. Lógico, quando ela nos aproxima de Deus, ela vai nos aproximar da principal revelação, que é a Bíblia. Então, oração é a primeira coisa. Então, eu vou pedir que você está assistindo agora, anote isso. Você precisa ter alguma coisa para você anotar. Como que eu posso entender a Bíblia? Como que eu posso compreender a Bíblia? É oração. Você precisa estar e ter uma vida devocional de oração. Segunda, você tem que aprender a escolher um texto. Separe um texto, né? Faça um plano de leitura. Eu costumo dizer e ensinar aos irmãos, faça um plano de leitura semanal. Essa semana eu quero ler sobre X personagens. Essa semana eu quero, por exemplo, aprender sobre a história de Abraão. Então eu vou procurar na Bíblia toda a referência que tem sobre Abraão. Isso é um plano de leitura que você está tendo. Não, essa semana eu quero aprender na Bíblia sobre as mulheres da Bíblia. Então eu vou procurar quem foram as mulheres com mais relevância na Bíblia. Eu vou pegar lá desde o início, desde Eva. Eu vou pegar quais são as lições e a partir daí você tem um plano de leitura. Isso é importante. Então, escolha um texto. E geralmente um texto que te chame a atenção, né? Uma outra coisa é ler o texto até se gastar, né? Essa é a palavra que o aluno de teologia tem que ter. Eu preciso aprender a ler a Bíblia até ficar, eu usei isso aqui em alguma aula, eu preciso ficar enfadado de tanto ler aquele texto. Né? O que é ficar enfadado? O que é ficar, quando você está cansado de alguma coisa, né? O que é ficar enfadado? É isso mesmo, é você se cansar de ler uma mesma passagem bíblica. É isso que você precisa ter. Né? Quando você escolhe um texto para você ler, você precisa se enfadar daquilo, você precisa se cansar, você precisa ler, você precisa reler o mesmo texto. Então, isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo. Não é só ler. É você ler, é você reler, é você estar cansando de ler aquele texto. E a partir daí, nós temos aquilo que nós temos de técnicas, né? Que a gente aprendeu aqui de como que eu leio esse texto, né? Então aprender, né, gente, a ler texto em blocos, né? Aprender a ler texto em blocos, a ler texto em passagens. Deixa eu tomar aqui uma água que a garganta não tá 100%, tá bom? A ideia central, vamos chegar lá sim, gente, vamos chegar lá, vamos falar sobre isso. Então, quem estimula as pessoas a ler a Bíblia precisa saber disso. Eu preciso ler até me enfadar de ler o texto. O que as pessoas têm hoje, na maioria das vezes, é dificuldade, porque no mais prático da palavra as pessoas têm preguiça de ler o texto. É muito mais fácil pegar o texto pronto. É muito mais fácil pegar o esboço. Não, eu vou pegar o esboço. Eu dei esboço aqui
bastante, mas é interessante ler o texto e se aplicar a regra. Eu preciso me enfadar. Então, nós falamos isso lá em alguma aula, tá bom? Isso são regras ou dicas que nós podemos ter aí sobre a questão de como ler a Bíblia. A partir daí, do primeiro ponto que nós vemos, por que estudar? Estudar porque eu preciso estar preparado. Como estudar? Então aqui nós temos esses planos de leitura. Estabeleça um plano de leitura. Eu quero ler. Isso é uma vida devocional. É você se relacionando com Deus da Bíblia através da oração. E a partir da oração você se relacionando com a revelação que é a palavra. Então nós temos essa questão. Como ler e como me relacionar com isso. A partir daí, eu preciso entender a composição da Bíblia. Porque não basta eu saber que eu tenho que estudar, não basta eu orar, não basta eu escolher um texto, se eu não entender como que a Bíblia ela é colocada, né? Saber que essa Bíblia aqui, essa Bíblia que nós temos, ela para chegar a esse ponto, ela passou por muitos processos, né? Saber como que foram esses processos, né? Eu até coloquei aos irmãos aqui a importância de nós estudarmos, eu falei isso, eu acho que na terceira aula, que foi um conceito de revelação, de inspiração e de iluminação, né? O estudante de teologia tem que saber disso, a questão de revelação, a questão de inspiração e a questão de iluminação. Hoje nós não temos mais revelação. O que foi revelado já foi, né? Apocalipse foi o último livro do cânon, né? Deus vai falar a João lá na Bíblia, lê o que você está recebendo, você escreve e sela, ou seja, ali acabou. Então nós não temos mais revelação. Nós não temos mais inspiração, mas nós temos a iluminação. O que é a iluminação? Né? O que é iluminação? É uma palavra grega que nós falamos que é o teopneustos, né? Teopneustos é o sopro, é o Espírito soprando, é o Espírito iluminando, né? Então hoje nós temos a iluminação, saber que hoje não tem mais revelação. Né? Por isso que é perigoso quando alguém vai dizer, eu vou achar algo na Bíblia que ninguém sabe, né? Cuidado com isso. A revelação já foi dada, gente. Tem gente que acha que vai extrair da Bíblia algo que a Bíblia parece que não tem isso. A revelação já foi feita. O que nós temos hoje é iluminação. Nós temos hoje o que é a iluminação. Qual que é a diferença de revelação? Qual que é a diferença de inspiração? E qual que é a diferença de iluminação? Eu passei isso, eu vou apenas aqui falar novamente, né? Revelação são palavras que têm o mesmo sentido, né? Que tem o mesmo sentido. A inspiração é a capacidade sobrenatural de receber, discernir, interpretar e transmitir a verdade que foi revelada. Ou seja, apenas aqueles que escreveram a Bíblia, que foram os escritores que tiveram inspiração do texto. Tá bom? Então, eu preciso entender, nós trabalhamos a questão do Salmo 1, foi apenas uma aula prática. Algo que eu queria passar aos irmãos, e eu pensei no dia de hoje, né? Me pediram para falar novamente. Esses dias me perguntaram acerca de Adão, né? Acerca de Adão. Eu falei aos irmãos, isso aqui a gente precisa trabalhar com mais tempo. Por isso que eu falei que as nossas aulas, a gente vai continuar fazendo a questão dos devocionais, né? Porque a gente é importantíssimo que nós tenhamos isso. Mas eu quero me pautar com os irmãos hoje em algo que nós estudamos acerca... Deixa eu pegar aqui aos irmãos, e isso você pode anotar que eu não consegui trabalhar
eu não consegui trabalhar com os irmãos já nessa parte de exegese bíblica, trabalhar com os irmãos essa questão das ideias do texto, que é a parte prática, porque teologia é isso. Tem aulas que são muito teóricas, né? E aula teórica geralmente o aluno não gosta, né? Porque é muito teórica, né? Geralmente quem estuda gosta de aula prática, né? Mas é isso mesmo, gente. Tem aulas que são extremamente técnicas, e eu dei algumas aulas técnicas aqui, com assuntos técnicos, totalmente técnicos. É aquele tipo de aula que você vai para o curso, você vai para a faculdade dizendo, eu não vejo a hora de acabar, eu sei como que é. Não demorou demais hoje, porque são aulas técnicas. São aulas técnicas onde você vai muito mais escrever do que colocar em prática. Só que são as aulas técnicas que elas nos dão base, que elas nos dão estrutura para que você possa colocar em prática. Então, eu coloquei aos irmãos aqui a questão da visão geral. E isso aqui é importante, que eu queria trabalhar com vocês hoje nesse resumo. Porque é muito importante eu conhecer a divisão da Bíblia, né? Saber como que é a questão da Bíblia hebraica, né? Porque foi a Bíblia que Jesus leu, né? Se você quiser falar para alguém, olha, a Bíblia que Jesus leu, a Bíblia hebraica, ele falou disso lá em Lucas capítulo 24, né? Não sabia, falando com os discípulos no caminho de Emaús, sobre a lei, sobre a questão da divisão da Bíblia, né? O próprio Jesus deu testemunho. Então é importante que nós sabemos, mas na parte prática, nós tratamos sobre exegese bíblica, e essa parte não está na apostila, por isso que eu vou passar aos irmãos novamente, a fim de rememorar essa aula, tá bom? O que precisamos aprender acerca como que nós podemos compreender melhor essa questão de interpretação bíblica? Saber que a Bíblia, ela tem um modo crítico de se analisá-la, e eu disse aos irmãos que isso é muito complexo, tem que tomar muito cuidado, porque quando eu analiso a Bíblia de forma crítica, eu vou procurar no texto coisas que são questionáveis. Por exemplo, como é que eu analiso um texto de forma crítica? Quando eu vou à questão da cultura, quando eu vou à questão do contexto histórico e questionar um texto. Então as pessoas fazem isso para questionar a autoridade da Bíblia, né? Então isso é uma análise crítica. É você perguntar qual que é a importância daquela passagem bíblica, daquele texto, daquela perícope, né, que é uma parte do texto inserido naquele texto. Por exemplo, o anjo que movimentava as águas lá no tanque de Betesda, João capítulo 5. Né? Segundo a tradição judaica, né, aquilo era uma tradição. E nos originais, aquela parte não estava escrita. Então, quando eu analiso a Bíblia de forma crítica, eu questiono por que isso foi escrito. Por que isso está lá. Então, a gente não analisa, não é a nossa função analisar a Bíblia de forma crítica. Até porque essa questão das águas balançando ou não, para nós não tem relevância nenhuma, né? Para nós não tem relevância. Quando eu analiso João capítulo 5, não é a ideia central do texto, a gente já vai falar novamente, não é a ideia central do texto explicar por que as águas estavam balançando, ou o anjo que descia de tempo em tempo para chacoalhar a água. Não é a ideia central. A ideia central do texto é mostrar acerca de Jesus chegando no tanque. Essa é a ideia central. Então, para mim, se tirar o anjo ou colocar o anjo, não modifica nada. Para mim, a ideia central é dizer que Betesda significa casa da misericórdia. Mas o texto vai me mostrar que a casa da misericórdia não exercia misericórdia, porque o homem estava lá há 38 anos. Então, não tinha misericórdia na casa da misericórdia. Então, essa é a ideia central do texto. E aí Jesus chega, e aí ele vai mostrar o que é misericórdia.
Eu até disse aos irmãos que a casa da misericórdia não tinha misericórdia até o dia que a misericórdia chegou na casa da misericórdia, tá bom? Então, para mim, o texto de analisar o texto de forma crítica é isso. É você pegar algumas partes e questionar por que aquilo está ali. Mas nós também temos a questão do modo histórico gramatical, né, que tem por objetivo achar o significado de um texto com base nas suas palavras, no contexto histórico em que foram escritas. A interpretação é executada de acordo com regras. É claro que isso não se faz com uma leitura superficial do texto. Então, o que é analisar o texto de forma gramatical? É isso que nós vamos passar para vocês aqui agora, novamente, porque isso é importantíssimo. Por que eu preciso analisar o texto de forma gramatical? Porque eu analiso o contexto, eu analiso a questão da perícope, eu faço uma porção do texto. Então isso é aprender a ler a Bíblia. Então o nosso intuito aqui é justamente esse, é ensinar ao aluno para que vocês, obreiros, pastores, ensinem os seus a como ler a Bíblia. Então primeiro, gente, eu não posso fazer isso lendo um texto de forma superficial. Não, eu não posso fazer isso. Para mim descobrir isso, eu preciso praticar. E isso de forma superficial eu não consigo. Novamente, eu preciso me gastar. Eu preciso me gastar de fazer isso. Então, vamos praticar essa proposta novamente. Primeiro, todo o texto bíblico existe aquilo que nós chamamos de visão geral. Então anote isso, todo o texto bíblico, você que anotou, novamente grife, todo o texto bíblico tem aquilo que nós chamamos de visão geral. Se familiarizar com as palavras do texto é o que alguns autores chamam de primeira aproximação. A ideia é se saturar de ler o texto, ler o mesmo texto em diferentes versões. Então, o que é uma visão geral? É eu pegar o texto, uma passagem bíblica, eu ler esse texto várias vezes em versões diferentes. Então eu pego uma versão, eu pego uma outra tradução bíblica. Eu disse aos irmãos aqui que todo aluno, todo obreiro, todo líder, ele precisa aprender a preparar uma mensagem, a preparar um texto, pelo menos com 2 traduções, para que ele possa compará-las. Então você pega, eu até fiz uma mentoria aqui, eu uso a Bíblia que nós usamos no púlpito, porque das nossas igrejas, que é a João Ferreira de Almeida. Então eu tenho uma Bíblia dessa e eu tenho uma outra tradução totalmente diferente. Então eu pego essas duas e eu vou preparando. O que é isso? Visão geral. Eu peguei um texto, eu estou me aproximando do texto, lendo esse mesmo texto diversas vezes em 2 traduções diferentes. Então, essa é fazer estudar a Bíblia de uma forma gramatical. Segundo, vamos lá, a linha de pensamento do texto. Todo texto tem uma ideia. E aí é o que eu pedi para vocês, é o que me pediram para falar novamente aí. Todo texto tem uma ideia central, todo texto tem uma ideia dominante, todo texto tem uma ideia periférica e todo texto tem uma ideia consequente. Então isso é importantíssimo. Eu não prego. Eu não dou aula. Eu preciso aprender isso? Precisa. Porque você precisa estar preparado para responder. Você precisa estar preparado para responder. Então todo texto tem uma ideia e a ideia é central. Ela tem uma ideia dominante. Ela tem uma ideia periférica e ela tem uma ideia consequente. Eu trabalhei o texto na ocasião do Evangelho segundo escreveu João, né, no capítulo 11, sobre o texto da ressurreição de Lázaro. Eu mostrei aos irmãos na prática o que é não separar, mas aprender a separar um texto. Qual que é a ideia central do texto de João capítulo 11? Não é a ressurreição. A ideia central do texto é a demora de Jesus.
Por que Jesus demorou? Então essa é a ideia central, porque se eu tiro a demora de Jesus de chegar até a aldeia, eu tiro toda a proposta do texto. Então a proposta do texto, a ideia central de um texto, é justamente aquilo que vem no início do texto. Então o que vem no início? Não é a ressurreição. A ideia central do texto é a demora de Jesus. Então eu disse aos irmãos que é justamente isso que nós precisamos aprender. Que todo texto tem uma ideia central. Que todo texto tem uma ideia dominante. Qual que é a ideia dominante no caso da ressurreição de Lázaro, né? Desse texto que nós chamamos assim? A ideia dominante é o clamor, porque a maioria do texto se passa com as irmãs clamando: mestre, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Então, a ideia das irmãs, o clamor das irmãs, a multidão que acompanhava é a ideia dominante do texto. Então eu coloquei, demora de Jesus é a ideia central. Porque se ele não demora, ele não consegue tirar das irmãs o clamor. Se ele vai na hora que elas chamam, elas não clamariam. Jesus não trataria com elas. Então, primeiro eu tenho uma ideia central. Depois eu tenho uma ideia dominante. Terceiro, eu tenho uma ideia periférica. O que é uma ideia periférica do texto? É aquilo que nós chamamos de trabalhar o texto com a minha ideia. Então eu posso colocar o meu pensamento, não é pecado eu colocar um pensamento meu. Só que o meu pensamento, ele não pode ultrapassar a ideia dominante e a ideia central. Eu preciso explicar, quando eu estiver lendo ou falando a alguém, qual que é a ideia central do texto. Qual que é a ideia dominante do texto, e aí sim eu posso aplicar a ideia periférica. No caso, a ideia periférica do texto é a atitude das irmãs, né? Uma chega, clama: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus vai respondê-la: eu sou a ressurreição e a vida. E ela vai dizer: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então, isso é a ideia periférica, eu posso trabalhar acerca disso. E por último, a ideia consequente, que aí sim é a ressurreição de Lázaro. Então, todo o texto deve ser analisado por essa visão. Todo o texto deve ser analisado por essa visão. Todo o texto tem uma ideia periférica. Todo o texto tem uma ideia central, dominante, periférica e consequente. Todo o texto tem essa ideia. Todo o texto. Me perguntaram aqui no dia, como que eu posso descobrir isso? Né? Como que eu posso descobrir no texto essas ideias? Justamente fazendo aquilo que nós falamos há 2 aulas, ou na última, fazendo uma perícope do texto, pegando porções do texto. Então, eu posso dividir o texto em blocos, né? Então, eu coloquei aos irmãos aqui Jeremias, capítulo 18. Tudo isso é dividir, é você pegar o texto e você dividi-los. Né? Divide por bloco, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4. Fazendo assim, você consegue dominar e você consegue descobrir as ideias. Tá bom? Terceiro, que eu coloquei aos irmãos, outras questões básicas ao ler o texto, é você perceber, algumas informações que o texto nos passa, né? Porque tem informações que o texto nos passa, né? Que essas informações, elas não podem ser deixadas, não podem ser passadas em branco, né? Se você pega, por exemplo, um texto, eu dei alguns diversos textos aos irmãos, né? Aos irmãos aqui, mas um texto, quando você pega Evangelho segundo escreve Marcos, lá no capítulo 4, versículo 35, o texto vai dizer: olha, e naquele dia, sendo já tarde. Eu preciso compreender por que tem essa informação no texto. Por que o texto diz naquele dia? O que aconteceu naquele dia? Porque essa informação do texto, aquele dia já era tarde, né? O texto de Jesus na tempestade. Então, eu preciso ir ao texto, analisar o contexto e saber o que aconteceu naquele dia. Quando eu faço isso, eu descubro qual que é a ideia central do texto. Eu descubro qual que é a ideia dominante do texto.
Eu descubro a ideia periférica do texto e a ideia consequente. Então aqui está um exemplo. Eu saí de João 11, fui para Marcos capítulo 4, a gente podia ficar trafegando aqui pelo Novo Testamento, no ministério de Jesus, e aprender muito mais sobre isso. Então, é justamente isso que nós temos que ter em mente. O aluno, ele tem que ter isso em mente, tá bom? Nós temos que entender que eu não posso colocar as minhas ideias no texto. Não posso, o texto não permite isso. Nunca coloque as suas ideias no texto. Quem tem que me influenciar é o texto. Não sou eu que influencio o texto. É o texto que me influencia. Tá bom? Então isso é ler o texto. Isso é ler a Bíblia separando. Eu preciso entender. Eu preciso compreender. E o curso teológico, ele tende a nos ensinar justamente a fazer isso. Tá bom? Uma outra coisa que a gente precisa aprender sobre a questão dos contextos, né? Isso já mais recente eu falei na semana passada, sobre a questão de contexto histórico. Eu preciso aprender o que é um contexto histórico, porque que Paulo vai dizer a Timóteo, né? Reavivas o dom de Deus que há em ti, o que estava acontecendo com Timóteo. Então, eu preciso aprender isso, né? Então, contexto histórico, eu preciso aprender sobre contexto literário e eu preciso aprender sobre contexto cultural. Então, isso para quem ensina é importantíssimo. Contexto histórico. O que é observar o contexto histórico? É observar o que significa a história no geral. É quem, quando, onde, para quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu. Isso é contexto histórico, tá bom? Se eu não faço o contexto histórico do texto, né? Se eu não faço o contexto histórico do texto, eu vou aplicá-lo de uma forma errada. Eu preciso aprender o contexto literário e eu preciso aprender o contexto cultural. Eu preciso aprender o contexto cultural. Então, essas regras são básicas. Essas regras são básicas para interpretação bíblica. Para quem vai se inserir num curso teológico, isso é importantíssimo e nós vamos sempre estar tocando nesse assunto, explicando para todo mundo acerca disso. Tá bom, gente? Então, esse é um resumo do que a gente podia tratar com os irmãos. A gente falou muita coisa. Quem tem apostila tem esse material aí totalmente resumido para vocês. E isso é o que nós temos de relevância. Isso é o que nós temos de relevância, é o que nós temos de importância, tá bom? Permaneçam lá no grupo, a gente vai estar falando aos irmãos semana que vem, a gente vai continuar, e aí a gente vai pegar de vez mesmo com mais conteúdo, já com a matéria pronta, e aí a gente vai inserir aos irmãos. Quem já estudou teologia, fica conosco, você vai poder rememorar isso, as aulas vão ser online, elas vão estar gravadas, e você vai poder aprender um pouco mais. Tá bom, gente? Essa é a aula de hoje, foi uma aula de resumo, uma aula rápida. Eu vou deixar uma palavra para os irmãos lá no Instagram e a gente vai se falando. Semana que vem a gente se reúne para tratar de outros devocionais, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Deus em Cristo continue nos abençoando.